Imagina você comprar um imóvel, não transferir a escritura e depois de um tempo descobrir que uma dívida do vendedor pode levar você a perder esse imóvel. Esse é um dos casos que a gente vai tratar aqui hoje no Direito e Mercado Podcast. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio e quem vai tratar disso é a doutora Manu, né, que ontem foi fazer sustentação oral. Tudo bem, Manu? Tudo bem, sim, fui fazer a sustentação oral. É sempre um frio na barriga, né, quando a gente fala de sustentação oral. Mas é uma experiência diferente, é bem legal, assim. Eu acho que o clima do tribunal, ele traz uma advocacia bem... o tradicionalismo da advocacia, essa formalidade. É a advocacia raiz, né? Porque hoje é tudo digital, audiência online, faz peticionamento, o juiz já entende. Quando a gente vai lá no tribunal, veste aquela roupa, né? Segue a fila ali de sustentação e tudo mais. É um tradicionalismo, uma cerimônia, assim, né? Sim, sim. E tava bem cheio ontem lá. Então, tinha bastante sustentação oral. E eu sempre aconselho, mesmo que você nunca tenha feito, vá um dia para assistir. Porque a gente aprende muito. E como as câmaras são separadas por temas, ontem era só julgando realmente demandas de direito imobiliário. Tinha inventário, tinha, né, essa questão dos embargos de terceiro. Então, é bem legal, porque você aprende também ouvindo a sustentação, né, oral dos colegas, mas também aprende ouvindo a questão do voto, né, pelos desembargadores. Então, é uma experiência bem bacana. Eu já tinha ido anteriormente uma vez, foi preferência simples, mas para sustentação oral foi a primeira vez que eu fui. A preferência simples, o que é? A preferência simples, na verdade, é quando você faz a oposição ao julgamento virtual, aí eles têm a análise e o voto é proferido lá no dia. Então, eles fazem o julgamento de forma presencial com o voto proferido lá no dia agendado. Então, você tem a oportunidade de assistir a votação. Tá, então, mas sustentar não? Não, você não sustenta, você só... É porque, assim, existem algumas demandas pelo provimento, que nem agravo de instrumento, por exemplo. Não cabe sustentação oral. Então, por mais que você peça a sustentação oral, agravo de instrumento que não verse sobre tutela de urgência. Se for sobre tutela de urgência, você tem o direito de sustentar. Mas se não for sobre tutela de urgência, não cabe sustentação oral pelo provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entendi. E aí só vai ter a oposição ao julgamento virtual, então vai ter somente a preferência simples. Você vai lá só assistir o voto, né? Mas você não tem a oportunidade de defender ali a sua tese. Mas é uma experiência bem legal, bem interessante. Acho que todo advogado deveria, em algum momento, fazer uma sustentação oral, porque é uma experiência bem legal. Eu acho que é um bom momento de praticar oratória, principalmente, né? Porque na petição é aquilo, tem a questão da redação jurídica, que a gente pode utilizar ali de artifícios da redação para convencer, dialogar, trazer um modelo, alguma coisa ali no meio, um exemplo. Mas é na sustentação oral que você tem que ser sucinto, porque o tempo lá também é contado, né? E o desembargador tá com o tempo, ele não quer que você fique enrolando. E se você fica falando muito, eles nem prestam atenção. Então, você tem que ser bem objetivo. Então, e além disso, você tem que aprender, então, a ser sucinto, coeso, trazer de forma clara e muito fácil ali para eles entenderem também, né? Porque também não adianta você ir lá e, imagino eu, e simplesmente ler o que você escreveu na apelação. Porque ler, eles sabem ler, né? Exatamente. Então, tipo assim, se você tá indo lá é porque você quer colocar alguma coisa, ressaltar, que eles vejam da forma que você se expressa que aquela tese merece ser ouvida. Então, acho que tem muito esse treinamento que deve ser muito bom para advogados assim mesmo. Sim, com certeza. A oratória é muito importante. Você vê, assim, que as pessoas têm dificuldade de fala. Tem advogado que se dá muito bem de você ver, assim, que a pessoa já faz sustentação oral há muito tempo. E isso é bem legal de ver, né, os colegas. Eu acho até que a parte de advocacia criminal, por exemplo, advogados que trabalham com o júri, tem a oratória muito desenvolvida. Porque sempre tá ali
defender oralmente a sua tese, né? Outras áreas nem tanto. E aí, essa participação no tribunal através da sustentação oral, acho que desenvolve outras habilidades do advogado, que é muito importante. E que nem você falou, a gente está tão acostumado com o digital, com a tecnologia, e eu, né, tão entusiasta da tecnologia, de inovação, mas confesso que eu tenho muito apreço pelo tradicionalismo, assim, do tribunal e o que ele representa. É uma experiência bem legal participar. Porque tem tanto aquele ambiente também, né, que já proporciona isso, que às vezes hoje no digital você pode trabalhar do seu escritório, da sua casa, inclusive, e aí sem contato com os colegas, só no processo ali digital. E aí perde essa questão tradicional mesmo, que é legal, porque até o momento, além disso tudo, o mais importante ali é a defesa da sua tese, do direito do seu cliente que você acredita. Então você tem que... acredito eu que a sustentação fica muito mais difícil quando você simplesmente está defendendo um direito por defender, assim, sabe? Vou lá, vou ler uma lei e tal. Agora, quando você tem uma tese, você acredita nos direitos daquele cliente, você vai lá com muito mais convicção para defender aquilo. Sim, exatamente. E isso é muito o momento do trabalho do advogado, de defender o direito, né? Então, eu acho que é um momento ápice, assim, da nossa advocacia mesmo. Sim, eu falo até que o juiz que proferiu a sentença deveria estar lá assistindo a sustentação oral. Sim, exato. Porque, na verdade, a gente está rebatendo aquilo que ele colocou na sentença, né? Através do recurso e tal. Eu acho que ele deveria ir lá assistir a sustentação oral. Até porque muitas vezes a gente não se sente ouvido também, né? Às vezes a gente pensa que a petição a gente nunca sabe se está sendo lida, leu só uma parte, leu só os pedidos finais e toda a tese que eu coloquei ali. E o direito é essa defesa, né? Então a gente cria a tese, a gente está ali para defender o direito e a gente merece ser ouvido. E a advocacia é muito sobre isso, sobre acreditar também, né, naquilo que você está defendendo. Esse caso em específico, né, que nem você comentou no início, era um caso em que a pessoa ela tinha adquirido um imóvel, mas ela não fez a escritura pública na época e a loteadora ela foi se descapitalizando, né, ao longo do tempo, até que chegou um momento em que o único imóvel que ela tinha ainda no nome era esse que ela tinha vendido para o meu cliente. E aí ela teve um processo judicial que originou uma dívida e tal, e esse processo ele foi correndo, esse processo ele aconteceu depois da aquisição, e isso era uma das teses que eu defendia muito na apelação, porque assim, se a gente fala de segurança jurídica, por que quando ele adquiriu, ele fez toda a diligência necessária, né? Não acusou, não tinha nenhuma penhora na matrícula, não tinha nenhum processo judicial em andamento, e 5 anos depois esse processo foi ajuizado e mesmo assim hoje a gente está discutindo a boa-fé dele ou não, né? Mas houve uma falha, né, do cliente em não reconhecer firma das assinaturas inicialmente na promessa de compra e venda. E isso foi um ponto X ali da questão do processo, né? Então, essas coisas, por isso que a gente fala, né, é importante contar com uma assessoria, né, jurídica especializada, porque ela vai tomar todas essas cautelas que às vezes parece algo, né, um detalhezinho básico, um contrato sem testemunha, sem reconhecer firma, mas está assinado, mas tem um contrato. E isso tudo, na verdade, foi uma falha. Que aí agora a gente está tendo que discutir tudo isso. Ele está preocupado, né? E teve que, né, contratar um advogado para poder solucionar esse problema. E aí, de fato, a gente está discutindo se o contrato é válido ou não. E qual foi também um ponto muito crucial, assim, que eu acho que teve uma falha aí processual, que não foi a oportunidade de nos dar a instrução probatória. Foi julgado um processo de forma antecipada. Então, a gente não conseguiu produzir prova testemunhal e nem uma prova pericial, que seria de suma importância, eu acredito, para comprovar a validade do documento, tudo né? mais, já que questionado exatamente, já que questionada a assinatura. E isso não nos foi oportunizado.
E uma das teses também do recurso é o cerceamento de defesa, né? Então, tudo isso, eu costumo dizer, poderia ter sido evitado se lá atrás ele tivesse, sim, colhido ali uma assinatura, né? E reconhecido firma das assinaturas e ter tomado mais cautela, ter contado com uma assessoria jurídica. Sim. Então, assim, olha só como isso se estendeu. 12 anos depois, a gente está aqui discutindo algo que lá atrás poderia ter sido evitado. É um problema muito comum, mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Essa questão mesmo é muito complicado, porque as pessoas têm ali, economizam uma vida inteira para construir um patrimônio, né? Para comprar um primeiro imóvel, assim, a gente sabe que é muito difícil. Agora, aqui em São José mesmo, o preço do metro quadrado está altíssimo. Então, a minha mãe dizia na infância, junta 70 mil que você compra um terreninho para você hoje. É difícil você comprar um terreninho com 70 mil. É quase impossível. E aí as pessoas juntam um dinheiro, às vezes uma vida toda, para comprar um imóvel e aí vão ali, compram, fazem através de um contrato particular e depois, quando olha para a escritura que vai lá no cartório, o cartório passa as custas, né, que tem o custo do tabelionato, o ITBI aqui em São José é de 2%, não sei quanto que é em Jacareí. Também 2%. Tem, eu acho que Piracicaba é 3%, que eu faço bastante escritura lá, e mais o custo do registro. Que ali sai, quando eu trabalhava no cartório, quando o cliente perguntava assim por cima, a gente falava 6% do valor do negócio por cima você vai gastar de escritura. Então, às vezes, a pessoa economiza uma vida inteira, ela gasta para comprar o imóvel, mas depois ela quer economizar com a escritura, acreditando que o contrato já é o documento de propriedade dela. E aí gera essas questões, né? Porque quem não registra não está lá público, então a matrícula está limpinha em nome do vendedor, e aí qualquer penhora, qualquer dívida, qualquer situação. Outra coisa muito comum é do vendedor via falência, uma empresa vira falência, ou quando é pessoa física via óbito, e aí já vai gerando todas essas consequências da pessoa depois ter que ir na justiça defender a validade do contrato dela, que é o que você está fazendo. E aí gera todas essas discussões sobre a validade da assinatura, quando foi assinado, como foi pago, foi antes, não foi, tomou as precauções. Então, assim, é muito comum que a gente pensa. E aqui em São José também, não vou mencionar nomes, mas tem um loteamento que a loteadora fez, é um loteamento fechado, na verdade, ele não é condomínio. E também loteou, tal, começou a vender os lotes, chegou a vender bastante, mas metade do loteamento não foi vendido, a construtora quebrou, a loteadora quebrou, com dívidas e tudo mais. E aí vendeu para algumas pessoas mesmo nesse momento já que ela estava numa recuperação administrativa na época ainda, ou seja, não tinha uma publicidade dessas dívidas, né? Porque não tinha uma recuperação judicial, mas... Precisava arrecadar um dinheirinho ali e continuou vendendo. Exato, vendeu alguns lotes. E hoje essas pessoas estão na saia justa, porque não conseguem passar a escritura, tem que ir no judiciário para buscar a escritura. Muitas delas estão tendo que se defender através de embargos de terceiro por dívidas que caíram. E um outro problema muito grande que gerou é que muitos dos lotes remanescentes não foram vendidos, porque ninguém mais quer comprar. Então hoje esse loteamento tem um problema, a gente chama de condomínio, né? Porque é fechado ali, eles pagam a taxa associativa, mas é um loteamento fechado. Tem um problema porque metade do loteamento tem terreno vazio e ninguém paga a taxa. A loteadora não paga, então os outros têm que pagar por toda a manutenção a taxa de limpeza, de manutenção, aquelas taxas associativas, pagar por todo o loteamento, sendo que a loteadora deixou ali uma dívida e tanto. Mas é exatamente como você falou, tudo isso seria muito precavido se a pessoa tivesse feito a auditoria, que nem a gente explicou aqui no episódio anterior, né? Onde levanta-se tudo e muito além de levantar, igual a gente também falou, sobre o advogado, às vezes não consegue proporcionar 100% da segurança, porque também vai da pessoa, além de a gente apresentar certidões, lavrar um bom contrato, fazer a escritura depois, né? Então, assim, não tem por que não fazer. Eu entendo que muita gente, às vezes, gasta tudo na compra do imóvel e não tem um recurso ali logo de cara para fazer a escritura. Mas faça o quanto antes, né? Ou eu já falei para vários clientes, aqui a Prefeitura de São José parcela o ITBI. Você consegue parcelar ali em 3, 4 vezes. Ah, legal. É uma boa. E aí você faz a escritura, ou seja, você já fica com o documento público, com o ITBI parcelado, e aí quando você quita o ITBI é que você pode registrar. Entendi. Porque também você pode dividir tanto a escritura com o registro, você pode dividir em 2 atos. Então eu falei, se você não tem dinheiro para tudo agora... Não precisa ser tudo agora, né? Faz a escritura, parcela o ITBI e aí depois você faz o registro quando sair. Pelo menos você já vai ter um documento
público, né? Não tem a publicidade ainda através da matrícula, mas já tem um documento feito por um notariado, dando a transferência do imóvel ali e consolidando no seu nome. Então, são muitos casos, assim, mas que legal que você foi lá defender o direito do seu cliente, assim, que esse é o nosso trabalho, né? A gente tem que fazer o que é possível para tentar reverter. E essa questão da escritura é um ponto muito importante, né? Um ponto crucial, assim, que nem você falou. A escritura, ela é um documento, um contrato, ele é facilmente questionável. Né? Embora seja um contrato, ele tem ali o seu valor, mas ele é facilmente questionável. Agora, quando a gente tem uma escritura pública, né, o tabelião, ele tem fé pública para fazer aquilo ali e aquele instrumento. Então, logo o juiz ele já vai ficar, opa, pera, já tem que dar mais atenção. E agora um contrato, né, dependendo ainda de como é feito, pode causar ali uma estranheza, uma certa dúvida, né, sobre a validade dele. Então, é importante realmente chegar até os finalmente, né? Que a gente fala de fazer a escritura, fazer o registro, porque aí sim a gente vai estar falando sobre segurança jurídica. É muito importante. Exato. O contrato, como o nome popular fala, é um contrato de gaveta, né? Então, como que, assim, para você defender ele, é exatamente toda uma... ia no judiciário com embasamento, tem várias questões de ver se é um contrato válido, quanto foi o pagamento, a questão da assinatura, que nem foi no seu caso. Então, assim, quanto mais você se resguardar, melhor. E a segurança jurídica 100% só tem se você registrar ali no seu nome, né? Mas você estava falando aí de ir no tribunal, sustentar, defender os clientes, né? Hoje a gente está falando aqui, eu acabei nem falando pro pessoal que hoje é a última quinta-feira e como combinado a gente conta os nossos casos. Então, por isso que a gente também está trazendo aqui. E aí já pegando... Hoje foi um caso prático da advocacia. Que você já vivenciou aí, né? Ontem, então tá muito recente, muito quente. Mas, assim, me lembrou de um caso meu também que foi muito dessa questão de eu defender a tese lá perante o tribunal. Eu não cheguei a fazer sustentação oral, não foi preciso, mas era um caso de um cliente que ele tinha um imóvel residencial, ficava até no Esplanada, e esse imóvel, o Esplanada, para quem não conhece aqui em São José, é um bairro que até... sei lá, a década de 2000 para trás, ele era o fim da cidade aqui, né? Porque não tinha Urbanova, não tinha aquela região. Então, era um bairro, assim, onde tinha as casas, casas de condomínio, era um loteamento aberto, mas tinha um condomínio e tudo mais, né? Enfim, e aí, as casas ali são, em sua maioria, residencial, mas com a criação do Urbanova, as pessoas começaram a mudar para morar mais para lá. E essas casas, depois que os proprietários falecem, acabam ficando vazias ali, abandonadas, né? E aí, a ETEP... E a cidade vai crescendo. Né? Vai crescendo, isso. Virou uma região central ali, né? Então, tem muita movimentação, tem muito corredor, tem a Rio Branco, tem a São João. Então, é um bairro de grande movimento. E às vezes as pessoas que moram em casa querem tranquilidade e segurança, então estão indo para os condomínios fechados, né? E aí, o Esplanada, essa parte residencial, acabou entrando muito em decadência. E esse meu cliente, ele tinha uma casa que ele comprou numa avenida do lado da ETEP, ou seja, uma avenida movimentada também. E era uma casa residencial. Só que ele já não conseguia mais alugar, não conseguia mais vender, não conseguia fazer nada, porque ninguém queria mais morar ali. Tava para negócio, ele já tinha reduzido o preço de mercado e estava lá fechada. A finalidade residencial já tinha perdido, Ido embora, faz tempo, exato. E aí ele começou um trabalho nas discussões da lei de zoneamento. Eu sei que você está participando das discussões do plano diretor de Jacareí, né? A gente começou um trabalho na época estava a discussão da lei de zoneamento de São José, para mudar essas ruas ali do Esplanada para zoneamento comercial. E aí era comercial de baixo impacto. A gente não queria transformar em shoppings ou construir prédio, era escritórios. Até porque aí a gente entra naquela questão da função social da propriedade. Era uma propriedade abandonada, que já não estava mais surtindo efeitos para a sociedade, né? Ele ainda cuidava, mas você vê imóveis lá na vizinhança, foi feito um levantamento, tinha muitos imóveis abandonados, com piscina, juntando mato, juntando rato, junta dengue, ou seja, só traz prejuízos para a sociedade. E um escritório a gente sabe que cuida, instala câmera, ou seja, traz segurança até para a vizinhança, tem movimentação de pessoas, tem vida, né? O imóvel está sendo efetivamente usado na sua função social. Muito melhor que o imóvel que está parado, né? Exato, e não é só efeitos pro proprietário, né? Para a sociedade, porque um imóvel ali com tudo isso cria um impacto para o bairro. Enfim, aí ele começou um trabalho com a lei de zoneamento para transformar em comercial, não conseguiu.
E aí ele me procurou, porque a prefeitura só transformou outras ruas comerciais, ele me procurou e falou, olha, tem uma lei de anistia que está aberta para a gente transformar e eu quero ver, porque como eu já uso lá como... ele usava como depósito da empresa dele, porque no final não tinha serventia para nada, ele ia deixando materiais lá. Então ele falou, tenho notas fiscais, quero ver se eu entro para conseguir na lei de anistias para transformar em comercial. Só que quando esbarrou na prefeitura, a gente entrou com o pedido, a prefeitura falou, não, ali tem uma restrição do loteador, lá de 1970, que fala que só pode residencial. Exato. E aí a gente falou, putz, era a chance que tinha agora através da anistia. Restrições urbanísticas do contrato padrão que Exato. vem na matrícula. Exato, só que aí foi onde entrou o meu trabalho como advogado, que esse contrato padrão, ele não tinha sido registrado no cartório. Ele tinha sido feito e levado a conhecimento do cartório, mas ele tinha, acho que, salvo engano, eles mencionavam como arquivado. Entendi. Mas nem mencionava na matrícula, não tinha nenhum lugar nem registro. Ah, legal. E aí eu fiz esse questionamento através da prefeitura, entrei com ofício para a prefeitura oficiar o cartório, para o cartório apresentar isso. O cartório não conseguiu, o cartório apresentou essa via arquivada. Ou seja, uma via arquivada, ela não tem a publicidade. Então eu criei toda uma tese em cima, falando sobre a concentração dos atos na matrícula, que, né, era um loteamento que foi criado na vigência da lei, que já era para ter pelo menos uma verbação constando ali sobre essas restrições urbanísticas. Sim. E também defendi toda essa questão da função social da propriedade, fiz um apanhado de teses ali para defender o porquê que o imóvel dele merecia se tornar comercial. Então a gente entrou em primeira instância. O juiz deferiu o nosso direito, mas deu procedência na causa, né? Mas de maneira bem sutil ali também e tal. E sem fundamentar muito, mas deu procedência. Tava bom. Mas a prefeitura tem uma legislação que ela precisa recorrer, né? Ela não pode deixar ali em primeira instância, eles recorreram para o tribunal. E aí no tribunal eu vi que começou a surgir uma movimentação assim que podia a causa ser mais discutida. E aí eu cheguei aí até ao tribunal, conversei com o desembargador e tudo mais. E aí no final eles fizeram a sessão de julgamento lá tal, e foi unanimidade. Os 3 aceitaram as minhas teses e determinaram que a prefeitura concedesse o habeas comercial lá para ele. Então muito foi bom. Um caso muito assim... Eu sempre falo, quem entrar nas redes sociais vai ver, porque é um caso de orgulho... Porque eu vi a minha tese sendo levada, sabe? Sim, não é uma coisa que está no direito, não tem uma lei específica sobre isso. Eu tive, inclusive, essa rejeição tanto da prefeitura quanto do cartório em aprovar isso, né? Por conta deles quererem defender as restrições do loteador, mas eu fui na defesa do direito, de uma tese, né? Então, e um direito constitucional também, né? Que prevalece sobre qualquer questões de contrato padrão, que é a função social da propriedade, né? Exato. Assim, para mim isso foi primordial, inclusive, porque, né... as vizinhanças ali a gente vê trazendo uma série de problemas para o bairro e nada é visto pela prefeitura simplesmente porque precisa seguir uma restrição de um loteador que criou um bairro que nem mais está adequado àquilo que de fato na época foi instituído, né? Exato, também tem esse ponto, bem lembrado. Eu peguei essa minuta padrão lá das restrições urbanísticas. E uma das partes lá falava em vários regramentos de construção. Então, os muros lá não podiam ter mais que 1 metro de altura. Nossa! Então, o que a gente fez? Juntou com a petição inicial um laudo mostrando todos os muros quase 3 metros de altura. Porque é um bairro hoje que não tem toda a segurança. Sim. Então, todo mundo construiu altos muros lá. Então, assim, as próprias restrições do loteador já estavam descaracterizadas, ninguém mais seguia. Aquele plano original dele, que talvez fizesse sentido em 1970, hoje já não faz mais nenhum sentido. Então, e aí foi toda essa questão ser levada através de uma tese para falar, olha, nosso direito merece ser ouvido. Embora não tenha uma lei, não tenha jurisprudência sobre isso, vamos olhar o caso, né? Então, foi um caso de muito orgulho, assim, ele conseguiu o habeas comercial, hoje tem um escritório lá e tal. É bem legal, inclusive o meu escritório também fica lá, que ele dividiu em alguns pontos, então meu escritório fica lá. Mas é sobre isso, é sobre essa defesa mesmo, né? Sim, então a gente faz o que é possível. Isso é advocacia, né? Exato. Isso é advocacia. A gente reformular mesmo de acordo com o direito do cliente, mesmo que não exista uma lei para isso, né? Mas se a tese ela é favorável, ela vai proteger, e que prejuízo teria, né? Para outras pessoas, para a sociedade? Não, só traz benefícios. Então, por que não mudar?
né? Então, eu acho que isso de fato é ser advogado, né? Muito, muito legal. Parabéns. Obrigado. E eu acho que, assim, é isso. O nosso trabalho é esse. Então, independente dessas questões, a gente sempre fala sobre o cliente se precaver, fazer auditoria, que é um trabalho que nós dois aqui fazemos muito forte, a gente recomenda. Mas, assim, se teve problema, a gente também vai fazer para defender. E é claro que depois do problema a gente faz o possível para resolver, né? Mas daí também o trabalho do advogado é um trabalho de meio, não de resultado. Exato. Então, assim, a gente não consegue garantir que o cliente vai ter sucesso se depois der problema, mas a gente faz o possível. Nosso trabalho foi feito, tenho certeza que você foi lá, fez sua sustentação oral, foi muito bem feito, então tudo que você está podendo fazer por esse cliente está sendo feito. Sim, Isso que é não o válido. vai parar por aí. Mas é isso, eu acho que foram 2 casos legais aqui, é bom para o pessoal que está se formando, né? O pessoal que está passando na OAB, que vai ter agora, inclusive, domingo. É sempre interessante ouvir a nossa prática, o que a gente está fazendo, e para as pessoas que estão aí no mercado também conhecerem, se precaver contra tudo isso, né? Sim, com certeza, foi muito bom. É sempre interessante trazer, né, os casos, porque eu acho que conecta também, porque às vezes você escuta e fala, nossa, eu também tô com essa dificuldade. Exato. Então é importante, né, trazer essa realidade e aproxima também. E traz a exemplificação do que de fato é o nosso trabalho, né? Que a gente está aqui para defender o nosso cliente, defender o direito, criar teses, defender as nossas teses. E às vezes a gente vai contra o sistema, contra, né, que nem você foi contra o que a prefeitura falou, contra o cartório falou, e a gente vai em busca do direito do cliente e dá certo. É o nosso dia a dia e a gente vai até conseguir. Sim, com certeza. Mas é isso, Manu. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né? Nosso episódio aqui. Agradecer o pessoal que está em casa. Pedir para participar, né, gente? Pode comentar aqui, mandem sugestões para a gente está aberto para ouvir. A gente quer a participação de todos. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima semana.